Olá, pessoal! Eu sou a professora Adriana Viana, professora de História da Arte, da Fotografia, e hoje nós vamos falar sobre o plano de estudo tutorado do terceiro ano ensino médio, o volume 3. Hoje nós vamos fazer uma breve revisão e a autocorreção dos exercícios, para que todos possam conferir se está tudo certo antes de enviar e entregar os trabalhos. Não queremos que ninguém deixe de entregar. Então, fizemos também aqui um formulário que cada aluno vai receber e poderá escrever no formulário todas as respostas semana após semana. São 6 semanas. Vejam, não é muitas atividades, não, bem simples. Então, vocês poderão acessar a página do plano de estudos e a página do formulário. Enquanto nós falamos, você pode já ir preenchendo seu formulário. Quem quer fazer fotografia, imagem do PET, quem fez também no PET impresso, tudo bem, não tem problema. Quem quiser preencher o formulário para agilizar, também pode, tá? Então vamos começar com essa revisão rápida. O plano de estudo tutorado na primeira semana, vocês viram conhecimento e expressão em artes audiovisuais, relacionando um pouco com a física. Aí falaram, né, estudaram um pouco da narrativa audiovisual. Toda narrativa, todo produto audiovisual envolve a imagem e o som. E a história do audiovisual já é bem antiga também. Começou lá os irmãos Lumière gravando as primeiras imagens dos homens, das mulheres saindo da fábrica, a chegada do trem à estação. Ali começou o audiovisual. O audiovisual, como vocês sabem, são fotografias em movimento, né? Fotografias que passam tão rápido na máquina, né, no projetor, que dá a impressão, uma ilusão ótica de que a imagem está em movimento, mas na verdade são frames. São 24 frames para o cinema, 30 frames para televisão e vídeos. Então, essa ilusão ótica se chama audiovisual. Já foi muda também, porque só tinha imagem, e depois, com a chegada do som, ganhou esse título de audiovisual. E vocês já estudaram isso, né, no primeiro módulo. Então, aqui nas atividades, a linguagem audiovisual, como a própria palavra expressa, é feita da junção de elementos de duas naturezas, os sonoros e os visuais. Portanto, estamos falando de artefatos da cultura que afetam esses dois sentidos nos homens, né, nas pessoas, a visão e a audição. O que encontramos hoje no domínio da arte seria muito mais uma mistura de diversos elementos, os valores da arte moderna e os da arte que nós chamamos de contemporânea, sem entrar em conflito aberto, constituindo então dispositivos maleáveis, complexos, instáveis e em transformações. Isso quer dizer o quê? Que aqui nós temos um conjunto de linguagens, pessoal. No audiovisual, a fotografia, que é a imagem estática, ela passa a um outro estágio quando ela é colocada frame após frame, foto após foto, em movimento, criando uma ilusão ótica. E vem somar ainda com o áudio, né? O áudio, que é uma outra linguagem, que é um outro elemento. Então, tudo isso se mistura, tudo isso cria uma nova linguagem, um novo filho dessa linguagem, que se chama o audiovisual. Então, aqui a pergunta: assinale a opção que não corresponde a uma linguagem específica das artes audiovisuais. Televisão e cinema, cinema e fotografia, fotografia e multimídias, pintura a óleo. A única que realmente não faz parte do audiovisuais é a pintura a óleo, né? Porque a pintura é estática. A fotografia sozinha, pura, também é estática,
Mas aqui a fotografia com cinema é outra coisa. Essa fotografia aqui do cinema, ela é mais que a gravação de uma imagem. Ela é a iluminação, tá? Ela tá ligada à iluminação aqui. Televisão e cinema são dois audiovisuais. Cinema e fotografia, porque essa fotografia aqui também está ligada à iluminação. Fotografia e multimídias. Multimídias são todos os vídeos que nós fazemos através de celulares, são vídeos que nós fazemos através de câmeras, são aplicativos que nós usamos e por aí vai. Então, a única realmente que não pertence é a pintura. Muito fácil, hein? Com relação ao texto, é correto afirmar que podemos compreender o quanto a narrativa, conceitos e histórias propostas pela produção audiovisual está presente no cotidiano das pessoas, construindo e desconstruindo conceitos. Isso é certo? B. A narrativa contemporânea consiste em evidenciar problemas sofridos pela população de risco. A arte audiovisual não pode ser considerada como arte propriamente dita, pois explora conceitos relacionados à vida secular das pessoas. Gente, apaga, né? D. As produções audiovisuais não apresentam relações com o nosso cotidiano. Bom, essa não é verdade, essa não é verdade. Essa também não é essa é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta, né? Porque as narrativas contemporâneas também colocam outros temas em evidência, não só os problemas sofridos pelas populações em risco. Então, a correta é que podemos compreender o quanto a narrativa, né, os conceitos, as histórias que o cinema, a televisão trazem, estão presentes no cotidiano das pessoas, construindo e desconstruindo ideias, conceitos, certo? Então, a letra A. Número A. Número 3. Segundo o texto, a narrativa audiovisual revela características culturais através de imagens, através de histórias, através de narrativas, através de sons, de cultura, tá? Desenvolve, mas vai por aí, por esse caminho. Muito bem, na semana 2, conhecimento e expressão ainda em artes audiovisuais. Então, você aqui, estamos navegando aqui nas águas das artes audiovisual. A proposta aqui é um flipbook, né? Que vocês já devem ter visto, já estudaram, e a gente está só lembrando, que é a passagem, né, do desenho de uma página para outra, cria um movimento, uma ilusão ótica, né, de movimento. E aqui tem a sugestão de um livro que vai para vocês fazerem, e aqui tem as atividades. Número 1, comente com suas palavras o que foi o processo da construção do trabalho. Isso é para quem fez o flipbook, né? Quem fez pode comentar. Quem não fez, comenta por que não fez, por favor. Escreva por que você não conseguiu fazer, ou porque não teve vontade de fazer, ou porque não pôde fazer, certo? Mas não deixe em branco. A número 2, fale sobre sua história. O que foi a construção do enredo? Então, seria também o enredo relacionado a esse flipbook, né? Quem fez, contou uma história e aí, a partir dessa história, criou esse enredo, né? Essa sinopse, esse texto resumido sobre o que é a sua história. Então, como você não fez, você vai me contar, através de um enredo, por que você não fez. Você vai fazer uma sinopse da sua ausência, você vai fazer uma sinopse do fato de você não ter conseguido fazer ou não ter tido vontade. Mas se você fez, parabéns, vai lá e coloca para mim o enredo da história que você criou, certo? E quem não criou pode criar o enredo da história que não criou, também é muito criativo. Semana 3, conhecimento e expressão em artes audiovisuais.
se relacionando com história. Então, essa produção audiovisual relacionada aqui agora com aquele segmento, né, dos audiovisuais, que são os filmes de massinha, que coloca, né, cada elemento em um movimento e vai fotografando, vai filmando e vai criando uma ilusão ótica de que aqueles objetos, aqueles personagens de massinha estão em movimento. É sempre uma ilusão ótica, tá? Não esqueçam isso. A imagem em movimento, seja no vídeo, seja na televisão, seja no cinema, é uma ilusão ótica. São fotografias colocadas e passadas tão rápido que parece que está em movimento. Muito bem, as atividades. Comente qual foi o maior desafio na construção dessa animação. Mesma coisa, né? Aqui tem a sugestão de um trabalho prático para você criar uma animação a partir dos objetos de massinha, criar o roteiro, criar o nome dos personagens, criar o contexto, o ambiente, o cenário, o drama ou a comédia, né? Contar essa história. E aqui você teria que fazer o resumo, né? Comentar como foi, qual foi o maior desafio, a maior dificuldade, processo de criação. O nome disso aqui se chama, gente, processo de criação. Quando você vai falar sobre o trabalho que você criou, quando você vai contar o que foi que você fez e como você fez, você entrou na narrativa do processo de criação. Então, se você não fez, você não teve processo de criação, mas você pode ter tido um processo de bloqueio, pode ter tido um processo de indisposição, porque isso também é normal. Artistas nem sempre estão dispostos a criar, nem sempre estão dispostos a fazer a obra. Às vezes depende do humor, depende da vontade do dia para o trabalho. Obras de arte, gente, arte não é obrigação. Vocês precisam sempre lembrar disso. Tem que ter vontade, tem que ter desejo de fazer. Se não tem, entra no processo de bloqueio, entra no processo de gestação, de sonho, de imaginação. Então, mesmo que você não tenha conseguido realizar fisicamente, você pode ter tido uma ideia, você pode ter tido um sonho, você pode ter imaginado o que você gostaria de fazer, mas não fez. Então, se você também imaginou, você pode escrever aqui como se tivesse feito. Aí você só põe para mim, para eu saber que você imaginou, que você sonhou, que você desejou fazer, mas você não fez. Mas você fez. Se você fez no seu pensamento, você também fez, né? Então eu acredito nisso. Então escreve aqui para mim se você chegou a ter uma ideia, se você chegou a ter um sonho, se você parou para pensar, poxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia fazer aquilo, mas não rolou uma vontade de fazer no plano concreto, ok? Mas aí você escreve aqui um pouquinho as linhas, né? O que você conseguiu ver, como você conseguiu vencer esse desafio? Sim, se você conseguiu sair desse estado estático, né? Desse estado de sonho, de imaginação e chegou a concretizar, então você ultrapassou algum limite aí, você ultrapassou a inércia, né? Vamos dizer assim. E aí você conta aqui como foi ultrapassar, vencer a inércia, ultrapassar o estágio do sonho. Se você não conseguiu passar do estágio do sonho, ficou lá igual Platão, sonhando, coisa e tal, você conta aqui como é que foi para você também, tá? Não, aqui não tem certo nem errado, aqui tem estágio, aqui tem fase. Tem gente que fica mais tempo na fase de imaginação, pensando, planejando no pensamento o que gostaria de fazer, e tem outras pessoas que são mais práticas, que vão lá e fazem, certo? Então aqui não tem certo nem errado, aqui tem fase, aqui tem esses momentos, certo? Eu gostaria de saber o momento de cada um de vocês, quem está no sonho e quem já está na prática. Então aqui na semana 4 nós temos conhecimento e expressão em dança, e educação física, relacionado com a educação física por causa de toda a expressão corporal, do movimento corporal, do condicionamento físico, da preparação física, né?
tudo está relacionado aí entre a dança e a educação física. Então, vocês viram aqui uma pequena história, né? Sempre uma introdução à dança contemporânea, né? Marcada pelos movimentos livres do corpo, marcada pelo improviso, marcada pela participação direta dos dançarinos na criação da coreografia. São características da dança contemporânea. Você vai ver isso no Grupo Corpo, na companhia Débora Coker, nos trabalhos de Pina Bausch. Você vai ver bastante isso. A criação do personagem, da coreografia, partindo do dançarino. Não só do diretor que sugere o que vai ser feito, mas do próprio dançarino ator, né? Aqui, atividades, uma das características mais marcantes da dança contemporânea é a mistura de movimentos criados pelos próprios dançarinos e dançarinas. Isso se trata de uma nova forma de descobrir o corpo. Sendo assim, podemos analisar que todas essas respostas estão certas, exceto uma, ok? Então é isso. Características da dança contemporânea. Criatividade partindo do próprio ator, partindo do próprio dançarino, descobrindo o seu corpo, descobrindo o que o seu corpo pode expressar para revelar uma história, para contar uma história. Então aqui todas essas questões estão certas, com uma que não é. Então vamos ver qual é que não está certa, exceto aqui. A dança contemporânea limita os movimentos dos dançarinos, conservando os estilos modernos. Pronto, né, gente? Ó, corta. Essa aqui não é verdade. Então, todas as outras são certas e a primeira é realmente a exceção, a verdade. Então, vamos ver as outras que são certas? A dança contemporânea explora capacidades que cada dançarino tem de construir desenhos com o corpo. Certo? O corpo é o grande objeto da arte, todo o enredo da dança será construído levando em consideração os movimentos criados. Perfeito! Não há espaço para limitações nos movimentos corporais da dança contemporânea. Não, o mundo é o espaço, tudo pode ser usado como espaço. O surgimento do estilo da dança contemporânea nos Estados Unidos mostra que a busca pelo estilo clássico era evidente. Não, isso não. Aqui, uma das finalidades era romper com a cultura clássica que vigorava naquela época. Sim, então aqui nós temos duas certas, né? Aqui você vai escolher a dança contemporânea, né, com exceto. Então essa não é. Aqui o certo é o errado, tá, gente? Quando tem uma negação, pode apostar que a resposta certa é justamente a errada. Então essa daqui é errada em relação à dança. A dança não é isso, então essa negação é o que é certo. Aqui, o surgimento da dança nos Estados Unidos mostra que eles estão em busca de um estilo clássico. Pronto, essa aqui também é errada. E porque é errada, é a certa. Compreendeu? Então aqui a resposta certa é justamente a resposta errada. Parece pegadinha, né? É o teatro do absurdo. A dança contemporânea é o retrato das novas ideias estéticas que surgiram no século XX. Ainda hoje, o estilo de dança contemporânea não é muito conhecido no mundo. Entretanto, existem vários movimentos para que isso aconteça. Aqui nós temos outra errada. Então, o certo é a gente marcar a errada. Muito bem, no número 3, como é possível identificar um estilo de dança contemporânea em meio a outros estilos de outras épocas? Por essas características que a gente acabou de falar, né? A dança contemporânea, você bate o olho no palco, você vê algumas coisas que diferenciam das danças clássicas e das danças de outras épocas, né? Primeiro, o movimento corporal é muito mais leve, é muito mais solto. Cada personagem tem um estilo próprio, eles não estão seguindo uma coreografia o tempo todo igual, né? Tem partes que são,
iguais, né, repetição, iguais, e outras são muito mais livres, cada um por si, cada um vivendo a própria vida no corpo, a própria experiência corporal, a própria expressão corporal. A iluminação também, né? Pela iluminação você diferencia a dança de várias épocas. A indumentária, as roupas, né? O figurino também faz diferença. A gente bate o olho na dança contemporânea, a gente vê que o estilo de roupa mudou também, né? Que o estilo de figurino mudou. Então, há várias outras características que podem mostrar pra gente e nos ajudar a identificar a diferença entre a dança contemporânea e as danças antigas, anteriores, da Idade Média, da Idade Clássica. Então, essas são algumas que você pode escrever aqui. Quer dizer, aqui não, né? Lá no formulário. Não esquece de colocar no formulário. Você é capaz de criar um vídeo com dança contemporânea? Claro que é, né? Todo mundo aí tem TikTok, que eu tô sabendo. Então, ó, vamos fazer um vídeo? Construa seus próprios movimentos até 1 minuto e envie para o seu professor de arte. Eu tenho TikTok, vocês podem me marcar lá no TikTok, me mandar o link do TikTok que eu vou lá ver. Se não for possível criar um vídeo, não tem problemas, faça dança e chame alguém para ver. Pode ser uma pessoa da sua família. Aí, se você não fez, se você não vai fazer, você tem que escrever, né? Você escreve para mim, não fiz por causa disso, por causa daquilo, porque eu sou tímida, porque eu não gosto de dançar, porque eu não tenho celular. Dê o seu motivo. Se você fez só para alguém da sua família ver, você me conta também por escrito. E se você fez e publicou no seu TikTok ou está no seu celular, você pode me enviar, que eu quero ver, certo? Muito simples, gente. Muito simples. Semana 5. Conhecimento e expressão em dança, percepção, análise, expressão gestual corporal, dança e, de novo, educação física, né? Essa relação do corpo com o movimento, do corpo com a resistência, do corpo com o condicionamento, do corpo com a disciplina e aqui do corpo com as culturas. Foram estudadas as influências das danças africanas e das danças indígenas na dança contemporânea. Vocês viram, estudaram isso. E a dança é uma expressão que não traduz através dos movimentos, sentimentos que mexem com o nosso ser? Não, essa tá certíssima, né? Expõe conteúdos históricos, sociais, afetivos, religiosos. Esses conteúdos que carregam marcas dos povos, também está certa. Obteve uma evolução esperada ao longo da história, visto que as pessoas que a praticavam não se preocupavam com estudos frequentes? Opa, essa daqui a gente podia jogar no lixo, né? Cadê o lixo aqui do computador? Busca, através da tecnologia, aprimorar suas apresentações, oferecendo melhores espetáculos? Sim. Então, a dança é uma expressão que não essa daqui, né? Que não obteve uma evolução esperada. Claro que obteve, né? Todas as outras estão certas e essa não está errada. E essa está errada. Número 2. Qual das ideias abaixo não está ligada à manifestação da dança indígena? As danças africanas e as danças indígenas são danças originárias, que hoje nós repetimos muito movimentos, muitas influências aparecem na dança contemporânea, não só nos movimentos do corpo, mas também nas ideias, nos conceitos, né, de tratamento do corpo, de relação do corpo com o espaço, de relação do corpo com a natureza, de relação do corpo com os animais. Tudo aparece na dança contemporânea e foram inspiradas aqui nesses movimentos anteriores. Então, qual das ideias abaixo não está ligada à manifestação da dança indígena? Manifestação de bailes tribais, né? Porque nas outras tem, né? A homenagem a pessoas mortas, são os rituais fúnebres,
manifestações religiosas, são os rituais religiosos, agradecimento pela colheita, né? Súplica de bênçãos no plantio, todas essas coisas aparecem nas danças indígenas, menos as manifestações de bailes tribais. Você seria capaz de relacionar a dança com a educação física? Quais são os elementos comuns nas duas áreas? A gente já fez isso aí para trás em alguma questão anterior. Você pode colocar isso, né? Que a gente já tem falado aí em outros momentos. A questão do trabalho corporal, da expressão corporal, o condicionamento físico, que tanto a dança quanto a educação física exigem do profissional do corpo, né, para que ele tenha condicionamento físico, resistência física, desenvolvimento dos músculos, da flexibilidade, expansão dos movimentos, domínio do corpo, equilíbrio. Então tem muitas coisas em comum entre a dança e a educação física que você pode escolher aí umas 5 características e colocar aí pra gente, tá bom? Não precisa desenrolar muito o texto, não. Fala, mostra o que você sabe. Aqui na semana 6 e a última semana, conhecimento e expressão em dança, e a dança agora veio ligada, né, veio dialogando com a sociologia, ou seja, dessa vez a dança no papel social, né, no papel de entrega de um discurso social, de uma cultura social, né? Então é a dança nesse papel que revela uma posição política, um pensamento político, que mantém uma experiência com o mundo, que mantém um diálogo com o mundo, que mantém uma expressão, né, social. Então, essa dança, vamos ver as atividades. Você sabia que as quadrilhas são danças que podem ser vivenciadas de diferentes formas no Brasil? Essa dança está intimamente ligada a uma manifestação cultural muito expressiva em nosso país. Qual é? A dança das quadrilhas estão relacionadas às festas juninas, que são festas que remetem às tradições, aos rituais religiosos antigos do nosso país e que acaba remetendo às histórias, às histórias das colonizações dentro do Brasil, a chegada dos europeus, as danças que vieram da Europa, a cultura que veio da Europa, que foram incorporadas aqui na cultura brasileira, tá? Então aqui você pode falar um pouco sobre isso, uma frase, duas. Número 2, na sua escola você já vivenciou alguma dança junina? Qual? Registre a sua experiência, né? Então essas tradições aparecem entre o mês de junho e julho, nas festas juninas, julinas, né? E geralmente as escolas praticam esse tipo de festa e praticam esse tipo de dança em quadrilha. Então, se você já participou, você pode contar aqui um pedacinho da sua experiência. Se você não participou, você pode contar por que não participou. Não gosta, tem vergonha, é tímido. Você pode contar aqui um pouco, certo? De como foi a sua participação ou não participação. Lembrando sempre, faço questão de lembrar que arte não é obrigação, né? Participa para socializar. No caso, essas festas, elas, assim como o forró, né? Que era forró e virou forró, são festas, são dinâmicas para socializar as pessoas, para que as pessoas se sintam acolhidas, para que se divirtam juntas, para que se distraiam juntas, para que relaxem, brinquem, sorriem, e aí, através desse entrosamento, haja realmente uma relação social acontecendo e quebrando gelo e fazendo com que as pessoas se aproximem, né? Porque ninguém deve viver sozinho. As pessoas precisam viver em comunidade, precisam viver em grupos. Desde a pré-história é assim. Por quê? Porque em grupo somos mais fortes, porque em grupo, em família, em bando, né? Nós nos fortalecemos, nós nos damos forças uns aos outros, né? Então, o papel social
dessas danças, dessas festas tradicionais, está dentro aqui da sociologia, proporcionando esse encontro, esse entrosamento entre as pessoas, para que não vivam tão solitárias, sozinhas, isoladas, e tenham algum grupo social com o qual se divertir e também discutir a política, né? Discutir e debater os problemas políticos, porque conversando uns com os outros, nós ampliamos as nossas opiniões. Então não ficamos tão fechados dentro de uma opinião só, de um ponto de vista só, mas conversando com o outro, a gente amplia as possibilidades de entender uma situação através de outros pontos de vista. Então, o papel da dança aí é socializar nesse sentido, está bem? Então é isso, finalizamos o autocorreção do PET 3. Até a próxima. Dá um like, segue essa página porque eu vou atualizar toda semana. Um abraço para vocês.